O Brasil está enviando dinheiro nosso para ditaduras? Estaríamos tirando dinheiro de investimento em infraestrutura local para enviar para países estrangeiros? E mais, há ditaduras e outros países caloteiros em relação ao nosso dinheiro? É sobre isso que você vai ver nesse vídeo. Acompanhe aí depois da vinheta. Salve, salve! Agora sim, começando mais um Aos Fatos, o quadro em que a gente discute os temas de política de forma mais solta, mais descontraída, mas sempre de maneira embasada. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador. Aqui estou sempre acompanhado do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e mestre cervejeiro inoxidável Simas. Salve, salve! E claro, como sempre, com participação especial do camaradinha Tito. E nesse vídeo a gente vai discutir sobre a polêmica levantada após fala do Lula quando esteve em visita à Argentina. Ali na Argentina, o Lula disse que vai retomar a política de exportação de serviços de engenharia, da qual a própria Argentina foi amplamente beneficiada. Isso gerou uma polêmica, um furdunço enorme nas redes sociais, e é sobre isso que você vai ver nesse vídeo. Mas antes de começarmos, claro, preciso te pedir, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, e assim você ajuda enormemente o Política na Cabeça. Acompanhe aí. Então olha só, bastou o presidente eleito em seu primeiro mês de mandato, o Lula, retomar a ideia de exportação de serviços de engenharia, que ainda não tem nada concreto, foi apenas uma fala, e a gritaria ideológica nas redes já explodiu. O principal ponto era, estaremos de novo enviando dinheiro brasileiro do sofrido povo brasileiro para ditaduras comunistas. É disso que se trata, Simas? Não é nada disso. E quem está afirmando isso ou está reproduzindo informação errada por ignorância ou por má fé. Em primeiro lugar, o Brasil emprestou dinheiro via BNDES para atuação de empresas brasileiras em vários países. Vários deles não são ditaduras, para começo de conversa, a maioria não é comunista também. Mas isso é só um pequeno detalhe, porque muito mais importante, o segundo ponto, é que, na verdade, o governo brasileiro não dá dinheiro para os governos desses países citados. O dinheiro que a gente empresta é para empresas brasileiras atuarem nesses países. Então, o Brasil financia obras que a Odebrecht, que a Petrobras, que a Vale vão desenvolver em países africanos, em países aqui da América Latina. Quer dizer, é uma forma de exportar uma coisa que o Brasil quase não exporta. A gente depende muito de produto barato, agrícola, mineral. Exatamente, inclusive com regra de uso exclusivo de mão de obra e insumos brasileiros. Bem lembrado, né? Então, quer dizer, é algo que tende a dar retorno para o país e ajudar também a qualificar as nossas exportações. Fora o fato de estreitar as nossas relações com outros países, podendo inclusive dar retorno na hora da gente receber a devolutiva desses empréstimos. É um serviço que tem maior valor agregado, como diriam os economistas. Colocou muito bem. Comparando com tópicos que você citou, né, da pauta de exportação brasileira de produtos primários. Exato. Então, quer dizer, em primeiro lugar, não são só ditaduras, e segundo, não é o dinheiro para os governos, o dinheiro é para as empresas do Brasil, desde que usando componentes e mão de obra brasileira. Em terceiro lugar, essa prática é muito recorrente entre vários países capitalistas que fizeram isso no passado e fazem até hoje. Americanos, europeus, Japão, Coreia do Sul, financiam a atuação das suas empresas no exterior. Claro, isso dá prestígio, isso dá influência, mesmo que não dê um retorno imediato, embora muitas vezes dá também. Quem fala muito bem sobre isso, camarada, é o livro de um economista sul-coreano, cujo sobrenome é Chang. Eu não vou saber o nome. O nome é mais difícil de pronunciar. A Tati pode nos ajudar aqui colocando. A capa vai ficar aqui. A capa, O livro tem um nome muito interessante, Chutando a Escada, se chama o livro. E ele conta a história de uma série de políticas que países desenvolvidos capitalistas adotaram e que hoje negam o direito dos países emergentes a adotarem. Por isso que eles dizem que está chutando a escada. Quer dizer, eles adotaram essas políticas, se desenvolveram. É uma metáfora. Não querem que os outros cheguem. Então, um dos casos exemplares é esse. A gente financiou empresas nossas o tempo todo, americanos, europeus. Chegaram a fazer conflito, a fazer guerra pelas suas empresas e na vez dos outros, mas o que é isso? Isso aí não é liberal, isso aí atrapalha a concorrência. Eles não deveriam fazer isso. Pois é, então... Claro, o livro vai muito além disso, mas vale consultar o Chutando a Escada, que faz um bom diagnóstico nesse sentido. E a gritaria ideológica, né, Simas, faz entender
de um lado, como você já bem demoliu aí, a ideia de que o dinheiro brasileiro está indo para as mãos desses governos, e não é nada disso, ao contrário, o foco é incentivar a indústria nacional, né, gerando trabalho e renda aqui dentro. E o segundo ponto, esse dinheiro e esse modelo de exportação de serviços, pode ser de serviço ou de outra coisa, ele é meio que uma invenção tupiniquim brasileira. E não é nada disso. Nada disso. Estaremos inovando em algo que necessariamente vai dar errado. Nada disso. Ou seja, vai ficando claro que a crítica é de cunho político-ideológico quase que completamente. Pois é, fortemente. E aí eu levanto também, sim, mas a questão da linguagem. Já repararam que a acusação é sobre o calote das ditaduras comunistas, né? Isso é muito... E aí vamos trazer alguns dados do próprio BNDES para apontar que não é bem assim. Primeiro ponto, os países devedores, de 15 países que se valeram dessa política, Simas, são 3. Venezuela, Cuba e Moçambique. Você já ouviu falar de Moçambique devendo para o BNDES? Ninguém fala de Moçambique, porque o foco é as ditaduras comunistas. Então isso já revela, né, o aspecto ideológico da crítica. Muito bem, a Venezuela é só o 3º tomador de empréstimos na escala. Angola foi o primeiro, a Argentina foi o segundo, a Argentina nunca deveu, nunca ficou atrasada, certo? E Angola não só pegou a maior parte dos empréstimos, como já quitou. Olha só. Angola pagou em moeda estrangeira, o que gera inclusive divisas para o Brasil, em euro ou dólar. A gente empresta em reais e volta em euro ou dólar, sempre importante frisar isso. E a Venezuela, sim, está inadimplente, assim como Cuba, o 6º colocado aí em termos de quantidade de dinheiro emprestado, tá bem? Mas sob a ótica da inadimplência, que é o termo correto, né, lembrando que a luta política se dá também nos termos. Calote, minha gente, seria esses países virar para o Brasil e dar uma banana e dizer, olha, nós não vamos pagar. É isso que implica o termo. Na verdade, eles são inadimplentes, que é o termo que o próprio BNDES usa assim, em seu site. Quer dizer, estão atrasados... Sim, seria o equivalente, tipo, você está devendo um financiamento de um veículo ou de um apartamento e atrasa parcelas. Ninguém vai te chamar de caloteiro por isso, né? Você está devendo, não nega, inclusive vai pagar com mais juros depois. Sob outra ótica, a Venezuela pagou mais da metade dos empréstimos. Então parece que é um devedor assim que nunca pagou um centavo. Fundo perdido, não é nada disso. Já Cuba, sim, também deve estar inadimplente e já pagou mais de 2/3 dos empréstimos. Então, assim, são devedores inadimplentes, sem dúvida, mas vamos relativizar a coisa com dados objetivos, certo? E mesmo assim, você está falando 3 países de 15, né? Quer dizer, os outros 12 honraram a dívida. Sem dúvida. Outra impressão que dá é que, no global, essa política é deficitária. E não é. Mesmo com esses inadimplentes, a política ao todo já rendeu mais de 2 bilhões de dólares para o Brasil. Olha só, mais de 5, tô fazendo a conta bem errado, mais de 10 bilhões de reais, né, na cotação atual, não parece de saldo positivo. Negócio, né? Não parece. Ainda que você possa fazer uma crítica que esse dinheiro poderia ser aplicado em outras coisas, vá lá, essa é uma crítica que cabe, que encaixa. Exatamente. Nós temos uma crítica interessante, eu gosto de um livro de um autor mais liberal mesmo, que é o Sérgio Lazzarini. O livro se chama Capitalismo de Laços, e ele estuda muito como se deu essa coisa que, informalmente, no governo Lula era chamada de política de campeãs nacionais. Sim, muito criticada também. Que é a ideia do BNDES financiar grandes empresas brasileiras para que elas se tornassem empresas globais, empresas mundializadas. Claro, eu acho que existe alguma importância nessa crítica. Realmente você escolhe empresas gigantes e essas gigantes vão ficar ainda maiores. Por que esse tipo de favorecimento, né? Agora, por outro lado, você tem empresas brasileiras hoje no mundo inteiro, dominando mercados. Multinacionais brasileiras. Uma JBS, uma Odebrecht atuando no mundo inteiro, uma própria Petrobras, né? Então isso também traz tanto dividendos financeiros, quanto influência política, quanto canais diplomáticos. Na verdade, eu acho que se alguém tinha que criticar essa política, poderia talvez ser muito mais a esquerda, né? Dizer, que isso aí é uma exportação de uma atuação capitalista. O Brasil tá fazendo até imperialismo com outros países. Isso parece muito mais uma crítica. Uma crítica bem à esquerda iria por aí. Né? Mas ao mesmo tempo, ao citar isso, sim, mas você está colocando, na verdade, também a possibilidade de ganhos que são reais, só não são tangíveis, do ponto de vista geopolítico do Brasil, sem dúvida. Projeção de política de potência regional. E tem mais um furo nessa crítica aí do Lazzarini, na minha opinião. Ele fala muito da questão da corrupção também, né? Que isso acaba alimentando, e isso até ele tem razão, mas dá a ideia de que a maior parte do dinheiro do BNDES
está indo para financiar. E indo para financiar esse tipo de obra, né? Quando na verdade a maior parte do dinheiro do BNDES tem sido usado para financiar a economia nacional. Sim, isso tem que ficar bem claro também. A gritaria ideológica, saindo do livro do Lazzarini, indo para a gritaria ideológica nas redes sociais, te dá a impressão de que o BNDES está pegando a maior fatia dos seus recursos para financiar, ainda que sejam empresas brasileiras, fora do Brasil, gerando infraestrutura fora, o que é absolutamente falso. Dados do próprio BNDES, mas até setembro de 2022, na realidade, apenas 1,7% dos recursos do BNDES foram aplicados para essa política de exportação de serviços. 36%, em contrapartida, foram aplicados em infraestrutura interna. Ou seja, 27 vezes mais foi aplicado aqui. E a sensação que dá é, nosso dinheiro está todo indo para construir porto em Cuba. E aqui, e na infraestrutura brasileira, nada? Na realidade tem muito mais dinheiro ficando aqui. E também muito dinheiro chegando na mão de pequenas e médias empresas, o que se você não é um comunista radical, você já deveria comemorar, né? Acho que são poucos os comunistas muito raiz. Mas de qualquer forma, quer dizer, fica muito claro que essa crítica ela é limitada, né? O BNDES, essa atuação toda, teve resultados importantes, teve problemas também, e claro, qualquer política tem que ser criticada, tem que ser avaliada, tem que ser redimensionada, mas daí a extingui-la é uma péssima ideia. Porque até aí, né, Simas, a gente pode e deve, penso eu, acolher a crítica sobre a questão da corrupção. Claro, que de fato aconteceu com essas grandes empreiteiras e tal. Mas eu apontaria o seguinte, inclusive, o modelo sendo aperfeiçoado, e justamente por já ter acontecido escândalos de corrupção, é possível talvez estabelecer ajustes, né, que o escrutínio político, institucional sobre essa nova política seja ainda maior para evitar isso daí. Claro. Os tribunais de contas, o próprio parlamento. Acho que é uma tendência natural, é cada vez mais difícil roubar, os mecanismos vão ficando mais complicados, mas a fiscalização vai crescendo. Até por isso houve uma situação muito curiosa, porque críticos do governo petista, principalmente na época ali do impeachment, falavam que tinha uma caixa preta do BNDES, bem lembrado. Que era um monte de escândalo envolvendo corrupção. A hora que vocês abrirem a caixa preta do BNDES, vocês vão ver, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Até onde me lembro, o Montesano, que foi presidente do BNDES na gestão Bolsonaro, ou na falta de gestão do governo Bolsonaro, fez a tal da auditoria e descobriu coisa alguma, né? Não tinha nada ali. Um indicado pelo Bolsonaro. Quer dizer, alguém, para você que nos hostiliza aí, alguém acima de qualquer suspeita. Ninguém não tinha caixa preta, disso. Coisa nenhuma. Não a ideologia falou mais alto. Completamente. Né? O próprio Bolsonaro em campanha falava, vamos abrir a caixa preta do BNDES. Ele falou que no máximo 2 meses abre toda a caixa preta do BNDES, que tem quase R$1.000 trilhão. O PT aí via empreiteiras, entregou para a Bolívia, para Cuba, para Venezuela. Não tinha nada ali de errado, de equivocado, em absoluto. A não ser se você é comunista radical mesmo, aí você acha algum erro aí. Então acho que fica claro, né, Simas, como foi realmente uma gritaria e tende a ser de novo quando essa política for de fato implementada, porque lembrando, isso foi só uma fala do Lula que foi a faísca para esse incêndio. É verdade. E aí quando a política for de fato implementada, acompanhe aí, você vai ver tudo isso ser retomado e já fique com as informações mais objetivas. Essa política pode e deve ser criticada, mas espera lá, né? O modelo não precisa ser jogado fora como o bebê e a água do banho juntos, né? Exato. É possível fazer ajustes. Por exemplo, que tal emprestarmos só para os bons pagadores, tudo de novo? Qual o problema? Boa. Angola não só foi o maior tomador de empréstimos, como já até quitou. Ótimo. Pagou em dólar. Por que não? Por que não? Um único motivo para não fazer. Não consigo pensar em um único motivo também para não fazer isso, em construir grandes obras em Angola, com mão de obra, insumos brasileiros, gerando trabalho, renda e projeção geopolítica nacional. Né? Se alguém consegue criticar isso para além desses pontos, por favor, vá aí nos comentários, ou não é, Simas? Será um prazer, vamos lá. De repente tem algum aspecto que a gente não está vendo aí. Ninguém aqui é dono da verdade. Sem sombra de dúvida. E aí, antes da gente encerrar, quer acrescentar algo, Simas? Não, acho que cobrimos bem os pontos principais. Maravilha! Antes de encerrarmos, preciso te pedir, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e os comentários, hein? Não se esqueça. Deixa a sua opinião aí. Discorda de algo que a gente disse? Manda ver, vamos adorar debater com vocês. E dessa maneira você ajuda enormemente o Política na Cabeça. Maravilha?
Até a próxima!